Olá, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, esteja na sua vida, agora e para sempre. Texto para nossa reflexão, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Seguir Jesus é ouvir Jesus, é imitar Jesus. Mas há uma coisa que Jesus falava que nós precisamos atentar bem. Jesus disse: tudo que o Pai me mandou fazer, eu faço. Tudo que eu vi o Pai fazer, é assim que eu faço. O Pai sempre me ouve, porque eu sempre faço a sua vontade. Existe um questionamento sobre que rocha seria essa, da qual Jesus está citando. Seria Ele mesmo? Seria a palavra? Seria o Evangelho? E por todo o contexto que o texto fala, o que nós podemos entender é que Jesus está falando de obediência ou desobediência. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, as obedece, esse é um construtor que edifica sua casa, sua construção sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é mero ouvinte, não atenta corretamente para o que a palavra diz. Esse é como um construtor que edifica sua casa sobre a areia, ou seja, não tem resistência, não tem subsistência, não tem consistência. Vindo os ventos, soprando os ventos, batendo as enchentes, ela vai cair. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para nós como seus discípulos e seus seguidores é que da mesma forma que ele obedecia ao Pai, em tudo que o Pai lhe recomendava, eu e você, como discípulos e seguidores de Jesus, precisamos entender que a obediência é um princípio fundamental, essencial para a nossa vida de seguidor, para a nossa vida de discípulo. Nós não podemos nos dar o luxo de simplesmente ouvir a palavra de Jesus, de fazer meros discursos, de fazer discursos de textos bonitos e pregações eloquentes como se aquilo se referisse aos outros. Precisamos ser praticantes desta palavra. Precisamos viver esta palavra. Em outras palavras, como já disse alguém, precisamos pregar aquilo que vivemos e vivermos aquilo que pregamos. A palavra que foi nos dada de forma tão graciosa, tão orientadora, tão conciliadora, tão direcionadora para uma vida que estava completamente desorientada como a nossa, não pode ser desperdiçada. Precisamos observar cada palavra que Jesus nos deu e nos dá. Precisamos ouvir e atender para cada orientação e cada conselho que Jesus nos passa, porque esta obediência, ela vai gerar em nós uma vida de qualidade. Ela vai gerar em nós um ministério estável. Ela vai gerar em nós uma vida de crescente, uma vida que está crescendo todos os dias, uma vida sem altos e baixos, uma vida sem oscilações, mas uma vida estável. A nossa oração, portanto, é que eu e você possamos dedicar o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa vida, à obediência e fugirmos completamente da desobediência. Afinal de contas, queremos construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. O que nós desejamos é ter uma vida, um ministério e todas as nossas ações construídas e voltadas para um edifício concreto que tenha a rocha como base,
e não a areia. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua construção de vida, a sua construção de objetivos e de ideais, mas acima de tudo, de andar com Jesus e para a glória de Jesus.